Voltei para continuar essa série de exercícios. Paramos no exercício de número 3. Então, vem comigo, vamos continuar a nossa série de atividades sobre gases. Tá na tela para vocês. Vamos ler? Vamos ler. Ao desejar identificar o conteúdo de um cilindro contendo um gás monoatômico puro, um estudante de química coletou uma amostra desse gás e determinou sua densidade 5,38. Lembra que eu falei lá na última aula sobre densidade? Se aparece densidade, significa que a nossa fórmula vai mudar um pouquinho, beleza? Nas seguintes condições de temperatura e pressão. Então a temperatura é 15 e a minha pressão é 0,97. Com base nessas informações e assumindo o modelo de gás ideal, calcule a massa molar desse gás. Então beleza, vamos anotar nossa fórmula aqui. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes o T, né? Temperatura. Perfeito? Perfeito. Então, no lugar desse N, no lugar do número de mols, eu vou colocar massa da substância dividido pela massa molar vezes o R vezes o T, né? A nossa constante vezes a nossa temperatura. Beleza? Vamos substituir valores? Lembrando que o R já está aqui, ó, o valorzinho do R, 0,082. Qual que é a minha pressão? Pressão é 0,97 atmosferas. Qual que é o meu volume? Professor, não deu volume não, não deu. Tá aqui, ó. A densidade não é 5,38 por litro? Então, a cada 1 litro. Tem isso aí. Então, o volume é 1. Qual que é a massa da substância, gente? Massa da substância... A pessoa está lá, 5,38. Então, 5,38 vezes. Qual é a minha constante? A constante é 0,082 vezes a minha temperatura. Quanto que é a temperatura, gente? Ixi, a temperatura, professor, está aqui, ó, é 15. Mas observou que ele pediu aqui para você somar, ao invés de 273,15? Volta aqui comigo. Se isso acontece, amores, a questão é obrigada a te falar, beleza? Então a questão já me afirmou que é 273,15, não posso esquecer na hora de fazer cálculo, beleza? Voltando lá na tela. Então ficamos com 15, quanto que dá, gente? 15 mais 273, 288,15. Ixi, professor, estante número com vírgula aí. Tá assistindo às aulas de matemática, não tá? Lá ele explanou bem direitinho como é que você faz essas multiplicações com vírgula um pouco mais fácil, beleza? Lembrando que a gente está procurando aqui a nossa massa molar, então tudo isso aqui é dividido pelo M maiúsculo de massa molar, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Esse M aqui eu vou trocar de lugar com o 0,97, né? Ele vai descer. Então vai ficar assim, M igual... Já vou fazer a multiplicação já, hein? Vamos fazer a multiplicação? Faz aí, ó, 5, vamos lá, 5,38 vezes 0,082 vezes quanto? 288,15. Vai estar um número grande, hein? 127,120. Beleza. Tudo isso aqui dividido para quanto, gente? 0,97. Quanto é que dá esse valor aí dividido para 0,97? Quanto que você achou aí? Quanto que você achou? Eu achei aqui 131,05. 131,05. Só pode ser a letra D de doido. D de doido. Tá aí, questão de número 3. Você percebeu que a física aqui foi muito mais fácil do que a matemática? Por isso que eu tô te falando. Tem que assistir às aulas de matemática, tá? Tem que treinar isso aqui. Se ficar usando calculadora, meu querido, na hora da prova a gente vai passar apertado. Beleza? Então, tá aí na tela pra vocês. Dá pausa, anota no seu material e vamos em frente. Vamos pra questão de número 4. Tá na tela pra vocês. Ó, questãozinha teórica de quem? Da PUC. Questão da PUC. Sempre nos deixando felizes. Certo? Tá lá, de acordo com a lei de Robert Boyle, o Boyle e Mariotti foram os físicos responsáveis pela definição da fórmula de Pivot-Povetov, tá? Aquela fórmula principal, beleza? A equação geral dos gases. Na verdade foram eles e mais alguns físicos, cada um falou sobre alguma coisa, e aí no final juntaram todas as fórmulas e tem a que a gente usa
até hoje. Beleza? Então, voltando lá, em 1660. Para proporcionar um aumento na pressão, olha o que eu quero fazer. Eu quero aumentar a minha pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica. O que é isotérmica, amores? Não tem o que? Temperatura. É necessário. Vamos lá, gente. Lembra lá do nosso cilindro. O nosso cilindro contém um gás. Esse gás está preso por uma tampa. Certo? Certo. Nosso gás está ali, ó. Veja que ele está ali, ó, bem bonitinho, assim, tranquilo. Belezinha, tá ali. O que eu preciso fazer para aumentar a pressão nesse cara aqui, dentro desse cilindro? Para aumentar a pressão, pensa numa mola. Como é que você faz para comprimir essa mola? Você, ó, empurra lá para baixo, não é? Então, eu preciso, para aumentar a pressão lá dentro, eu preciso empurrar essa tampa para baixo, certo? Comprimir esse embolo. Então, se eu vou comprimir essa tampa, o que vai acontecer com o meu volume? Muito bem. Então, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Bota aqui para mim. Inversamente proporcionais. O que significa, professor? Se um aumenta, o que acontece com a outra? Diminui. Diminui. Muito bem. Pensando nisso, qual é a nossa resposta correta? Aumenta o volume? Não. Diminui a massa? Nada a ver. Aumenta a temperatura? Não tem nada a ver também, porque a transformação ela é isotérmica. Então a temperatura não nos interessa. Diminui o seu volume? Muito bem. Diminui o seu volume. E aumenta a sua massa também. A massa não tem nada a ver com esse negócio aqui. Nem tem massa. Bota aqui pra mim, amores. Na equação geral dos gases, nem tem massa, né? Na fórmula. Pressão, volume e temperatura apenas. Então, toda vez que eu aumentar a minha pressão, o meu volume vai diminuir. E vice-versa, tá? Se eu aumentar o meu volume, a pressão diminui. Beleza? Grandezas inversamente proporcionais. O GIP, né? Grandezas inversamente proporcionais. Pressão e volume. Tá na tela aí. Anota. Faz aí suas anotações. E vamos seguir. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos sim. Vamos. Questão de número 5. Ih, professor, tem gráfico já. Fiquei nervoso. Calma, meu querido. Calma. Vem comigo. Que análise gráfica deixa a questão, por incrível que pareça, mas muito mais fácil mesmo. Beleza? Na tela para vocês, questão de número 5. Considere o gráfico a seguir. Olha lá que gráfico. Bonito. Gráfico de pressão por volume. Olha essa curva bonita aqui, ó. Acontece uma curva. Nós temos 3 situações, tá? Tô circulando aqui porque eu acho que tá meio ruim de enxergar aí. Então, esse aqui é um 3, esse aqui é um 2, esse aqui é o número 1. Tá? Aqui é 0,5, aqui é 1, aqui é 2. E ali, 4, 3, 2 e 1. Tá? Esses são os valores do nosso gráfico. Tá falando assim, ó. O gráfico acima representa um comportamento típico de um gás submetido à lei de Boyle-Mariotti, que é aquilo que a gente estava falando na questão anterior. O que eles falaram? Pressão vezes volume é igual a uma constante. Beleza? Com relação à curva, podemos afirmar que... Lembra da primeira questão que a gente fez no bloco passado? No bloco passado nós fizemos 2 questões, né? A primeira questão falava sobre essas transformações, você lembra? Isocórica. Olha só que legal, ele colocou aqui isoterma. Isoterma é a mesma coisa que isotérmica, tá? A gente já tá sabendo disso, né? Olha lá, isocórica, isotérmica e isobárica. Beleza? Vocês lembram o que acontece para ser uma dessas transformações? Volta lá na tela. Para ser uma transformação isocórica, eu não posso ter variação de volume, certo? Precisa ter variação de volume. Então, o que está acontecendo com esse gráfico aqui, ó? Ele está variando tudo, não tá? No meu primeiro ponto, olha só. No ponto 3, na verdade, ó, lá em cima. Meu volume era 0,5, enquanto a minha pressão era 4, certo? E no segundo ponto, ó, meu volume era 1 e a minha pressão? Minha pressão era 2. Mudou os dois, gente? Mudou. Se mudou a pressão e mudou o volume, o que não mudou? A temperatura. Muito bem. Lembrando que quando a gente fala de gases, pressão, volume e temperatura são as 3 grandezas que sempre vão acontecer alguma coisa, certo? Então, se eu mudei a minha pressão, mudei o meu volume, significa que a temperatura não mudou, tá? Ela se manteve constante. Beleza? Tranquilo? Então, isso significa que a minha transformação ela vai ser isotérmica, tá? Então, isotérmica. Então, isocórica já foi embora, isocórica já foi embora, e isobárica já foi embora. Beleza? Lá na tela para vocês.
Estamos apenas com a letra B e letra D. Então basta a gente descobrir se é 12 ou se é 2. Vamos lá, olhando para o gráfico. Se o gráfico é tudo proporcional, pessoal, e isso sempre vai acontecer, volta aqui para mim, isso sempre vai acontecer, os gráficos sempre são proporcionais, quase sempre, né? Sempre vai ter uma questãozinha da ITA que vai ser diferente. Mas olha só, como nossos gráficos aqui, todos os pontos são iguais, eu posso pegar qualquer um deles, tá? Qualquer um. Aqui a questão, ela te deu essa informação, pressão vezes volume é igual a uma constante. Então, eu vou pegar o ponto mais fácil, né? Nós somos pessoas espertas, vamos pegar o ponto mais fácil. Qual que é o ponto mais fácil? O 1 e o 2. Professor, eu quero pegar o 0, 5 e 4. Dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. Então, se é pressão vezes volume. Se a minha pressão é 2 e o meu volume é 1, quanto é que é 2 vezes 1? 2. Professor, eu quero pegar o outro valor. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais clean para vocês, né? Professor, eu quero pegar outro valor porque eu não gostei desse aí. Na hora da prova eu vou querer pegar o primeiro. Vamos pegar o primeiro então. Vamos lá pegar o primeiro? O primeiro tá aqui, né? Esse cara. O meu volume é quanto? 2. Vou botar aqui no cantinho, ó. Pressão vezes volume. Meu volume é 2. Quando meu volume é 2, quanto que é a minha pressão? É 1. Então vai ficar 1 vezes 2. Quanto que é 1 vezes 2? É 2 do mesmo jeito, ó. Aqui a gente achou 2 e aqui a gente achou 2. Professor, vamos pegar o ponto 3? Vamos pegar o ponto 3. Qual que é o meu volume do ponto 3? 0,5. Qual que é a minha pressão? Minha pressão é 4. Quanto que é 0,5 vezes 4? Tudo bem, 2 também. É uma constante, né, meus queridos? É uma constante. Se é uma constante, significa que qualquer ponto gráfico que eu pegar, o resultado vai ser o mesmo. Beleza? Então, se o resultado é 2, então ficamos com a letra D. Letra D. Deixa eu apagar aqui também para ficar... Não, acho que dá para entender. Questão de número 5, letra D, é isoterma. Por que isoterma? Porque não tem variação de temperatura. E o valor de K é igual a 2. Né? Vide aí os cálculos, deu 2. Beleza? Dá uma pausa aí. Anota no seu material. E vamos seguir. Vamos seguir? Vamos seguir. Questão de número 6 na tela para vocês. Olha que coisa bonita, gente. Olha lá que coisa legal. Questão da PUC de novo, né? PUC. Um certo gás cuja massa vale 140 gramas ocupa um volume de 41 litros sob pressão de 2,9 atmosferas a temperatura de 17. Maravilha. Falou tudo já pra gente aí, né? Um montão de coisa, na verdade. O número de Avogadro, isso aqui você tá assistindo as aulas de Química, não tá? Então, nas aulas de Química, ele falou um pouquinho sobre essa constante de Avogadro. Que tá aqui, ó, é esse valorzinho aqui, ó, bem diferenciado. 6,02 vezes 10 a 23. Beleza? Então, voltando lá na tela. E a constante universal dos gases perfeitos é 0,082. Né? Atmosferas, litro, mol e Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas continuadas no gás é aproximadamente... Beleza, vamos lá, né? PUC, como sempre, né? Trazendo questões incríveis. Que fórmula que eu vou utilizar aqui, gente? Bom, se ele deu a constante, a fórmula é PV-NRT, certo? Certo. É essa a fórmula. O que eu preciso achar aqui nessa fórmula? Você conseguiu entender? Ele pediu para mim número de moléculas. O que é o número de moléculas? É esse Nzinho, certo? Eu tenho todas as outras unidades? Tenho. Vamos lá, substituir. Quanto que é a minha pressão? A minha pressão, ela é 2,9, certo? 2,9. Beleza. Qual que é o meu volume, gente? Meu volume dá... Cadê volume? 41. 41, igual. Esse N tá aqui, né? O N é o que a gente quer descobrir. Nosso número de moléculas. Qual que é a constante? 0,082. Vezes a minha temperatura. Qual que é a minha temperatura, gente? 17. Posso colocar o 17? Posso colocar o 17? Numa altura dessa tu vai falar que pode? Não, pô, claro que não. Claro que não. Essa temperatura está em Celsius, né? Como é que a gente faz para transformar? 273, né? Mais 273. Quanto é que dá isso? 17 mais 273, nós temos exatamente 290. Perfeito. A partir daqui, acabou a física, começa a matemática. Vamos lá fazer conta, né? Quanto que deu aí, gente? 2,9 vezes 41. Sem calculadora, meu irmão. Larga essa calculadora aí, hein? 2,9 vezes 41. 118,9 é o nosso valor.
E do lado de lá, 0,0082 vezes 290, temos exatamente N vezes 23,78. Esse cara aqui está multiplicando, passa para lá como mesmo? Passa dividindo, né? Então, o N vai ser 118,9 dividido para 23,78. Quanto é que dá essa divisão, gente? 118,9 dividido para 23,78. Quanto que é o nosso N? 5. Volta aqui para mim. Vai, professor. 5? E agora? Não tem 5 na resposta. Quer dizer, até tem, né? Lá na letra B. Mas como é que a gente faz para achar esse 10 elevado a 23, professor? E agora? E agora? Vamos lá, meu querido. Vamos lá, vamos lá. Esse número de Avogadro, ele não está aqui à toa não, tá? Por que estava à toa aqui? A nossa massa, né? A massa a gente não precisou usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3. Como é que é, professor, essa regra de 3? 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23. 1 mol vai ter isso daí. Vai. Quantos mols que a gente achou aqui na nossa questão? 5. 5 mols equivale a X. Só isso. Só isso. Então é só multiplicar cruzado. Quanto que é 1 vezes X? Vou botar aqui em cima, hein? 1 vezes X dá X. Quanto que é 5 vezes 6,02? Vamos lá. 5 vezes 6,02. 5 vezes 6,02. 5,6 é 30,1 vezes 10 elevado a 23. Vocês perceberam que tem 3 aqui, ó. Então aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. Tem duas respostas com o número 3. E agora, gente? E agora? Se eu volto... Volta aqui pra mim. Tá assistindo as aulas de matemática, né? Então tá bom. Se eu voltar uma casa com a vírgula, o que acontece com o meu expoente? Eu vou somar. Se eu volto uma casa, eu somo 1. Se eu volto 5 casas, eu somo 5. Eu só vou voltar uma casa aqui, ó. O número vai ficar 3,01 vezes 10 elevado a 24. Essa é a minha resposta. 3 vezes 10 elevado a 24. Mas, professor, mas é 3,01. A questão falou o quê? Aproximadamente, não é? Aproximadamente nunca vai dar o resultado certinho. Sempre vai dar um valor aproximado. Certo? Tá na tela, anota. É anotar mesmo, tá? Não é tirar print para depois assistir, não. Anota. Questão de número 6. Tá aí, linda, cheirosa, bonita pra vocês. Vamos pra questão de número 7. Tá acabando, hein, gente? São só 8, hein? Tá acabando. Questão de número 7 na tela. Um balão contendo gás hélio está na temperatura ambiente. Olha que questão interessante, gente. Eu gostei muito dela. Ele te deu já as duas temperaturas, tanto em Celsius quanto em Kelvin. Perfeito. E a pressão atmosférica. Olha que legal, ele te deu duas pressões também, ó. Ele te deu em atmosfera, ele te deu em Pascal. O balão contém 2 mols desse gás. Assuma que o gás hélio comporta-se como um gás ideal e que a constante universal dos gases perfeitos vale isso daqui. Determine o valor de novo, ó, valor aproximado ocupado pelo gás interior do balão. Gente, que questão legal, que questão top. Por quê? O que ela cobrou de vocês principalmente aqui? O seu conhecimento sobre o R. Se você assistiu a aula lá, eu tenho certeza que você assistiu a aula sobre gases, a gente explicou um pouquinho para vocês como que funciona esse R. Esse R tem dois valores, 0,082, que a gente usou até agora nas outras questões anteriores, e esse valor 8,31. O que eu preciso observar aqui? A minha unidade de medida. Esse 8,31 é em joules. O que significa joules, pessoal? Significa, então, que eu vou utilizar as unidades do sistema internacional. Quais são as unidades do sistema internacional? Pressão vai ser dada em Pascal. E o meu volume, que é o que a gente quer descobrir, vai ser dado em metro cúbico. Beleza? Então, eu vou precisar usar esse 10 elevado a 5. O 1 eu não vou utilizar. E, obviamente, a temperatura a gente sempre vai usar o Kelvin. Beleza? Então, questão extremamente interessante. Ela te deu vários caminhos para você errar. Beleza? Te deu várias formas de você errar. Induziu ao erro de todas as formas. Então, vamos lá na tela. Pressão vezes volume é igual a número de moléculas vezes a constante vezes a temperatura. Qual que é a minha pressão? 10 elevado a 5. O volume? Não sei, é o que eu quero descobrir. Qual é o número de mols? 2. Qual que é a constante? 8,31.
E a minha temperatura, gente, temperatura 293. O que eu faço agora? Só a continha, né? Esse 10 aqui vai passar para lá dividindo, tá? Então, o meu volume vai ser... Quanto que dá aí, gente? 2, né? 2 vezes... Vamos lá, hein? 2 vezes 8,31. 8,31 vezes 293. Eu tenho aqui 4.869,66. Dividido para 10 elevado a 5. Isso aqui ficou fácil agora, hein? Como lá na matemática a gente já sabe trabalhar com potência de base 10, o que eu vou fazer? Como é uma divisão, eu vou pegar essa potência e vou jogar para cima, tá? Se eu vou jogar para cima, o sinal que estava positivo fica negativo. Então, meu volume vai ser 4.869,66 vezes 10 elevado a menos 5. O que significa esse menos 5, gente? Eu vou voltar as casas e esse número vai aumentando, né? Lembra que a gente fez anterior? Se eu volto uma casa, aumenta 1 no meu denominador. Desculpa, no meu expoente. Então, eu vou andar quantas casas aqui? 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu volume vai ser 0,04869666 metro cúbico. E, professor, não tem essa resposta não? Tem. Claro que tem. Meu volume é aproximado? 0,048 é a mesma coisa que 0,050. 0,050, 0,05, letra E. Tá lá na tela para vocês, anota. Essa questão foi um pouco mais difícil mesmo, tá? Muito número pra gente fazer, mas é isso. Quando você for fazer seu vestibular, se cair esse tipo de questão, saiba que vai cair com esse monte de número com vírgula aí, tá? Então já fica esperto, fica ligado e cola com a gente que aqui é sucesso, viu? Aqui é rumo à sua aprovação. Vamos para a questão de número 8, última questão do dia, hein? Questão de número 8 na tela para vocês, questão interessantíssima, hein? Uma amostra de gás ideal é inicialmente mantida em um recipiente cujo volume fixo são 10 litros, sob pressão de 3 atmosferas e temperatura de 300. Perfeito. Esse gás é então aquecido até atingir 450 e o volume expandido para 15. Considerando que o número de mols do gás permaneceu constante durante o processo e utilizando a constante dos gases 0,082, qual será aproximadamente a nova pressão final do gás após a transformação? Olha que questão legal, gente, que questão divertida. Ele está te induzindo ao erro de novo, porque como a gente falou que quando tem duas situações, uma final inicial, a gente usa a pivot Pavlov, ele te deu aqui, ó, o R. Então ele quer que você use Clapeyron, tá? Equação de Clapeyron. Vamos tentar fazer? Vamos lá então, ó. Pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R vezes o T. Beleza. Como é que eu vou fazer isso aqui? Qual que é a minha pressão inicial, gente? Pressão inicial, 3. Qual que é o meu volume? 10. O N é o que a gente quer saber, né? Que ele falou aqui que ele permaneceu constante durante o processo. Então, o que a gente quer descobrir. Qual é a constante? 0,082. E a minha temperatura? A temperatura inicial é 300. Trezentinho. Maravilha. O que eu vou fazer, ó? 3 vezes 10 dá 30, correto? Correto. E esse cara aqui eu vou passar para lá dividindo. Então, o meu N vai ficar 30 dividido. Quanto que deu, gente? 0,082. 0,082 vezes o 300. 24,6. Se você dividir o 30 para 24,6, você vai achar aproximadamente 1,21. Beleza, bota aqui pra mim. Posso marcar então, professor, 1,21? Ainda não. Essa daqui é a minha situação inicial. Beleza? Situação inicial. Até porque esse número que você achou aqui é o número de mol. Não é atmosferas, né? Não é a pressão. Ele pediu a pressão final. Então agora a gente vai fazer de novo a mesma fórmula. nRT. Mas agora eu vou usar a segunda situação da questão. Volta lá. Ele quer saber essa nova pressão. Qual que é o novo volume, gente? Novo volume dá 15. Qual que é o número de moléculas? Ele fala que permaneceu constante, não é? Se permaneceu constante, é o meu 1,21. Qual que é a constante dos gases? 0,082.
Quanto que foi a minha nova temperatura? Nova temperatura tá aqui, ó. 450 Kelvin. Agora é só fazer continha, né? Esse 15 vai passar dividindo, tá? Esse 15 aqui tá multiplicando, passa dividindo. Então a minha nova pressão vai ser 1,21, que foi o que a gente achou na conta anterior, vezes 0,082, que é a constante dos gases, vezes o meu 450, que é a minha temperatura. Então a multiplicação toda deu 44,64. Dividido para 15. Então se você pegar esse número lindo e dividir para 15, teremos 2,97 atm. E professor, não tem lá no gabarito 2,97. Tem não. Por que não tem? Aproximadamente. Qual o número mais próximo aqui, gente? Letra E, 3 atmosferas é o nosso gabarito da questão 8. Anota mesmo, porque essa questão aí foi legal, foi divertida. Anota e encerramos a nossa lista de hoje. Teve que dividir, gente, em duas partes, tá? A gente teve problema técnico no primeiro vídeo, mas vou colocar aí como parte 1 e parte 2, mas é uma aula só, tá? Aula apenas de resolução de exercícios do conteúdo gases ideais, gases perfeitos. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem bem. Estamos no projeto Construindo Vencedores, esse projeto incrível. Vem comigo rumo à sua aprovação. Valeu, obrigado e tchau!